Queridos e amados irmãos, graça e paz da parte de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje eu quero falar um pouco sobre a biografia do irmão Franciscon, falar um pouquinho da história, mostrar da onde foi tirado as fontes, mostrar os livros da onde, eu acabei tirando então partes para fazer a biografia dele. Ficou uma biografia muito bacana, né? A primeira versão é de 2016 e aí Deus preparou que foi feita a segunda edição. Teve uma parceria muito boa com o irmão ali do norte do Paraná, irmão Robson, e fizemos uma parceria bacana e resultou então nesse belo material. Aqui uma das cartas de missionário do irmão Franciscon. Livro bem grosso. Bom, então eu vou começar pelas fontes, né? Falar um pouco sobre as fontes. E aí depois eu vou mostrar um pouquinho do livro. Mas primeiro vamos às fontes, falar um pouquinho sobre as fontes. Falar de todo o material que eu utilizei. Acho que agora ficou melhor, né? Ops. Graças a Deus, uma das pessoas fundamentais na história foi o irmão Pietro Ottolini. Era ancião e ele deixou muita coisa da história relatada desde do princípio da igreja. Então tem bastante coisas dos primórdios da igreja em Chicago, na Itália, Estados Unidos, Brasil. Então foi um trabalho fundamental do ancião Pietro Ottolini em deixar relatado muita preciosidade para nós, né? Então aqui uma das fontes do irmão Pietro Ottolini, que viveu juntamente com o irmão Franciscon no mesmo período do irmão Franciscon. Então viveu toda a obra desde o começo. E tem mais escritos dele. Vou trazer aqui para os irmãos. Já mostro para os irmãos. Tem mais um livro aqui do irmão Pietro Ottolini também. Fala muito, né? A vida e missão do irmão Pietro Ottolini aqui também fala mais um pouco da história. Então, a história é mega completa, relatada pelo irmão ancião Pietro Ottolini, ancião da época do irmão Franciscon. Mais um livro do irmão Pietro Ottolini também contando um pouquinho mais da história da igreja. Pois temos aqui um livretinho também do irmão Pietro Ottolini que fala sobre a Santa Doutrina. E aqui então, por fim, também um livro super completo do irmão Leonardo. Também fala muito sobre o princípio da igreja, desde do princípio. Então, este irmão aqui era genro do irmão Pietro Ottolini. Também fez uma pesquisa fantástica. Também viveu na época do irmão Franciscon. Depois temos aqui um livreto pequeno, do aniversário dos 90 anos da Assembleia Cristã de Chicago. Também traz bastante fatos da história. Muito bacana esse material aqui também.
Aqui, uma biografia de 1916 do irmão Michel Nardi, o irmão que evangelizou o irmão Franciscon. Então tem o testemunho dele, tem muitas coisas bacanas. Tem aqui a parte quando ele começa a evangelizar os italianos em Chicago, que ele teve contato com o irmão Franciscon. Então é um livro também bastante importante, que fez parte então também da elaboração aqui da biografia do irmão Franciscon. Aqui todo mundo conhece, né? Um pequeno resumo que continha 2 cartas do irmão Franciscon aqui dentro, né? Tem algumas versões anteriores, as mensaginhas também que serviu como fonte. Vamos mostrando mais, porque as fontes foram muitas. O próprio Estatuto da Igreja do Irmão Franciscon também serviu como fonte. Estatuto que foi traduzido pelo irmão Leonardo Alves. Então, muito interessante. Também essa parte do Estatuto foi bem bacana também. Essa tradução foi feita aqui pelo irmão Leonardo Alves. Depois aqui eu tenho um catatal de estatutos, desde o primeiro estatuto até os atuais. Então tem aqui, isso aí no meu nome que eu pedi lá no cartório. Tem a taxa que eu paguei aqui lá no cartório, que foi 500 e pouquinho. 520 reais. Tá aqui. Eu solicitei lá e aqui então tem todos os estatutos, juntamente com a ata da fundação da igreja também. Um material muito bom também. Todos os estatutos para comprovar a história da fundação, quem fundou, quem organizou. Também teve esse material da Rua Azus, material muito bom também, que serviu como fonte. Teve um outro livro aqui que fala muito da igreja, embora que fala da vida pessoal desses missionários. Muito interessante a vida desses missionários aqui, a maneira deles abordar e fazer evangelismo é fantástico, né? Os irmãos Palermos, muito interessante também. Fala muito sobre a igreja de Chicago esse livro aqui. Depois tem um livro aqui do neto do irmão Pietro Mecconi, um dos anciões também da época do irmão Franciscon. E este irmão aqui, ele tem o mesmo nome do avô dele, né? Peter Mecconi também. Um livro bem interessante sobre a igreja e o irmão Pietro Mecconi. Depois sobre a igreja valdense e a maçonaria. Então aqui tem muitos mentores do irmão Franciscon que eram da igreja valdense e também eram maçons. Então esse livro aqui ele tem vários documentos, ele comprova a ligação da igreja valdense de vários pioneiros com a maçonaria. Então um livro bem interessante também. E aqui relata muita coisa aqui também do princípio das igrejas. Foi um livro que eu usei como fonte também. Depois temos aqui o Despertar Apostólico no Brasil, das Assembleias de Deus. Então aqui fala muito do Gunnar Ving, Daniel Berg e também fala do irmão Franciscon, fala do episódio entre Daniel Berg e irmão Franciscon, Gunnar Ving e Franciscon. É muito bacana também, outra fonte que eu usei. Depois aqui um padre, Padre Faustino, era padre
ali em São Paulo, que perseguiu muito os italianos, perseguiu muito a igreja primitiva aqui no Brasil. Até mandou surrar o irmão Felipe, mandou surrar os irmãos primitivos ali da Vila Prudente. Então tem aqui a biografia dele e vários episódios que se passaram com esse padre aqui. Esse padre aqui era um terror. Tem um outro livro bastante grosso das Assembleias de Deus, os 100 acontecimentos que marcaram, né, a história da Assembleia de Deus no Brasil. Esse livro aqui também fala muito sobre o episódio entre a Assembleia de Deus e a Congregação Cristã. Também tem um episódio aí onde os irmãos italianos perseguiam os irmãos da Assembleia de Deus e acabaram que esses que estavam perseguindo acabaram passando todos para a Assembleia de Deus. Também relatado nesse livro aqui, um livro que eu usei como fonte também. Então eu fiz aí uma boa de um apanhado histórico, usando muitos livros, rico de fonte, não tem inquestionável, as fontes são inquestionáveis, todas as fontes super confiáveis. Aqui um livro do ancião Luiz Caro, que na época lá eles chamavam de ancião, pastor, né? Também que viveu na época do irmão Franciscon, se correspondeu com o irmão Franciscon, era ancião na igreja do ancião Maximiliano Tozeto. Esse ancião também, né, a nossa herança, que também ele fala muito da igreja. Tem muita coisa sobre o princípio da igreja. Que é a igreja de Chicago. Então, os irmãos percebam que a história foi escrita pelos próprios pioneiros, então é tudo diretamente da fonte, foi apenas traduzido, foi apenas juntado um apanhado, não tem nada de achismo, o livro ele é 100% confiável, com fontes primárias de primeira. Outro livro muito fundamental para o trabalho, os 50 anos da Congregação Cristã na América do Norte, né? Um livro também bastante grosso. Aqui, autorização da Convenção Internacional das Assembleias Cristãs me ortegando o direito de tradução dos livros. Esse livro aqui, ele também foi primordial na pesquisa. Também com muita história dos pioneiros, né? História lá do princípio da... Então aqui história contada pelos irmãos que viveram a história, que tiveram lá juntamente com o irmão Franciscon, com os anciões missionários, com os anciões primitivos. A história ela era desconhecida aqui no Brasil, mas fora do Brasil a história ela é muito bem documentada. Teria muita coisa para falar também. Essas fontes primárias foram fundamentais para que esse trabalho saísse
no capricho. Aqui temos vários irmãos pioneiros. O ancião Maximiliano Tozeto, ancião que fez os artigos de fé, fez os inários. Muito importante esse irmão Maximiliano Tozeto. Aqui tem a parte que ele vai contar a parte dos inários. O filho dele, né, contou como é que se deu a elaboração dos inários. Aqui temos o irmão Franciscão ali, o irmão Lombardi, o irmão Pietro Mecconi, Giuseppe Petrelli, todos anciões que viveram naquele mesmo período, naquela mesma época. Aqui a história de quando foi elaborado os inários, quem elaborou. Irmão Maximiliano Tozeto, com o sogro, com o irmão Michael Palma, os principais autores do inário. Os primeiros inários. Todos os primeiros inários. Aqui as cartas que eles correspondiam com os autores ainda que viviam na época, pedindo autorização para usar os hinos, para fazer adaptações dos hinos. Então tá aqui mais um livro que foi usado como fonte. E aí também que foi muito essencial para a obra ser completa e para ficar com muita perfeição, foram as cartas que o irmão Franciscão mandou para a Argentina, que são inúmeras. O Franciscão, até próximo da morte, ele se correspondeu com os irmãos da Argentina, e não são poucas cartas, não, são muitas cartas enviadas para a Argentina, que relata muita coisa e mostra a relação do irmão Franciscão com a Assembleia Cristã da Argentina. Tem muitos elogios dele para a Igreja da Argentina. Ó, tudo cartas para a Argentina. Então é um trabalho magnífico, ímpar, sem igual, único. Todas as cartas para a Argentina. A história está muito bem documentada, irmãos. Ainda teria muito mais para mostrar para vocês aqui, mas como é muito material, eu vou mostrando, né? O restante. Pois tem aqui mais um catatal de cartas. Vamos lá, vou puxar mais para cá. Bastante cartas manuscritas do irmão Franciscão. Então tá aqui. Cartas e mais cartas que também foram fundamentais. Foi traduzida, foi transcritas. As principais, as bem relevantes, todas estão no livro. Tem assuntos bombásticos, assuntos polêmicos, que tá tudo no livro lá. Vale muito a pena vocês conferir. Tem muitos assuntos quente. Então, o Franciscão foi uma caixinha de surpresa. Esta aqui é uma carta sensacional. Então, cartas e mais cartas. Então a história se faz assim, com verdade. A história se faz com a verdade. Como diz em Coríntios, não podemos contra a verdade, senão pela verdade. Então, as cartas falam por si próprio. As cartas provam toda a história. Aqui já é mais referente a cartas missionárias, a passaportes
Então tem bastante. Uma carta de 1915, Assembleia Cristã de Chicago, o endereço da igreja, que era a carta de missionário do irmão Pietro Ottolini. Cartas de missionário do irmão Giuseppe Petrelli, missionário no Brasil, na Argentina, Itália e Estados Unidos. Carta de missionário do irmão Luiz Franciscon. Aqui está dizendo nessa carta que durante 10 anos o irmão Franciscon tem vindo ao Brasil em missões em nome da Assembleia Cristã. Carta de 1920. E aqui a carta ela fala então que durante 10 anos ele tem vindo ao Brasil. A última vez que ele esteve no Brasil, quando estava essa carta aqui, tinha sido em 1919, ele tinha voltado, então, numa missão. E aí a carta foi carimbada em 1920. Bastante documentos. Lista de passageiros e assim vai. Então é isso, meus irmãos. É gostoso trabalhar com a verdade, sem achismo. Tem que ser, a história tem que ser parcial. Não dá para querer tomar partido na história, não. Cartas e mais cartas aqui. Também se perde de tanta cartas do irmão Franciscon. Então é isso, irmão. História se faz assim, com veracidade, ó. Cartas que não acaba mais. Vai embora de cartas, tá vendo? Muitas cartas. Então é isso aí, o resumo das fontes. Tem a biografia dele em italiano também, que era resumido, mas muito boa. Então muito material foi utilizado para fazer esta obra aqui. Os irmãos vão gostar bastante. Um livro bem completo, um livro caprichado. Muito bem escrito. E aqui está. Porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. 2 Coríntios 13:8. Aqui uma foto inédita do irmão Franciscon fardado. O livro ele é recheado de cartas, de documentos. Tinha muitos documentos que comprovava viagens, missões, as denominações que ele se correspondia, e eu acabei separando para fazer um álbum só de documentos. Eu acabei tirando porque o livro ele ficou grosso. Tive que diminuir um pouco a fonte, porque senão ele ia passar de 800 páginas. Então o irmão que ajudou a elaborar o livro, nós achamos por bem então de pegar fazer um álbum com documentos, porque era muito documentos. Então tá aqui um pouquinho sobre a biografia do irmão Franciscon. Aborda desde do seu nascimento até o seu falecimento, com muitas passagens, muitas coisas que aconteceram. Tem muita coisa bonita na história, tem muita coisa triste, mas tá bem relatadinho aqui, os irmãos vão gostar bastante. Então, segunda edição, revisada e ampliada. Os irmãos vão se surpreender com a história e com a qualidade de material. E é isso aí, meus irmãos.
Espero que vocês tenham gostado aí um pouquinho. Deverei fazer mais vídeo, vou mostrar mais por dentro do livro, vou comentar um pouco mais. E assim vai, meus caros irmãos. Esqueci de mostrar também os jornais. Eu tenho mais de 300 e poucas páginas do jornal das Assembleias Cristãs. Então, um jornal aqui da década de 40, jornal da década de 50, e vai embora. Esse jornal aqui, ele aborda muita coisa do assunto da igreja também. Então, também tem aqui muito material aqui, jornais também relatando a igreja tanto na Argentina, Brasil, Itália. Esse jornal era muito importante. Ele trazia a história do Brasil, da Argentina, dos Estados Unidos e da Itália. E do Canadá. Então é um jornal bastante importante das Assembleias Cristãs, que trazia aí relatos históricos, testemunhos. Então bastante importante aqui esse jornal também. Foi usado muito material do jornal para o livro. Então é isso, meus amados irmãos. Espero que tenham gostado do vídeo. Então está aqui. Biografia do irmão Luiz Franciscon. A todos uma boa noite. Que Deus possa abençoar a vida de cada um de vocês. E fiquem todos na graça, na paz e no amor de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo. Graça e paz a todos. Deus abençoe.